versículo 14 do capítulo de número 25 de Mateus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou o seu servo e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido os 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. E aproximando do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também do que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E chegando por fim ao que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou, ajunta aonde não espalhou, fiquei com medo, escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau, preguiçoso, você sabia que eu colho aonde não plantei, ajunto aonde não espalhei. Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Portanto, tire o talento e dê ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado, terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-nos para fora nas trevas, e ali haverá choro, ranger de dentes. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com a igreja do Senhor, que aqui está reunida na Tua presença. Pai, que o Senhor venha edificar o coração do Teu povo nesta noite. Que nós possamos sair daqui edificado pela Tua palavra, fortalecido por ela. Envia, Senhor, nesta noite a Tua palavra com poder e autoridade, e que ela possa cumprir na nossa vida aquilo pela qual o Senhor a está enviando, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Eu quero usar o versículo de número 25 desse texto, embora vou precisar explicar para você todo o texto, para que você entenda o que Deus está querendo trazer para você. Versículo 25 diz assim: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Está aqui o que é seu. Deus me deu uma palavra baseada na questão: não deixe o medo te paralisar. Se você observar bem, o grande problema desse camarada aqui que escondeu o talento era simplesmente o medo. Se você olhar o texto, ele vai dizer assim: fiquei com medo e por isso eu escondi o talento. É interessante você observar que o contexto desta palavra trata-se dos últimos dias. Porque se você observar o versículo de número 24, trata-se do sermão profético dos últimos dias da igreja na face da terra. O texto vai falar lá dos princípios das dores, da parábola da figueira, da vinda do Filho do Homem. O capítulo de número 25 já começa falando das 10 virgens.
tudo acontecimento dos últimos dias. E a parábola do talento também se encaixa nos dias em que nós estamos vivendo. Uma porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Estamos vivendo o último momento da igreja. Então, quando se trata dessa parábola, não estava falando naquela época. Estava falando para nós hoje. E a exortação de Deus para nós não é só com respeito ao fervor espiritual, mas também ao serviço que nós temos que prestar para Ele. Porque embora nós cremos que Jesus pode voltar agora, nós temos que entender que nós temos uma missão ainda para se cumprir na face da terra. Nós temos um trabalho que precisa ser feito. Temos uma obra e não podemos parar de fazer. Porque a exortação do Senhor desta parábola é: negociai até que eu venha. Quer dizer, continue fazendo aquilo que eu chamei vocês para fazer até que eu venha. Então, antes da trombeta tocar, antes do arrebatamento acontecer, nós não podemos parar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não podemos parar de fazer, de cumprir aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Porque Deus aqui nesse texto, nessa parábola, Ele conhece e sabe a capacidade de cada um. E o investimento que Ele fez foi segundo a capacidade de cada um. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe do que você consegue fazer para Ele. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é: você tem colocado 100% daquilo que Deus investiu em você na obra que Deus determinou para você fazer? Porque é interessante que o que tinha 5 talentos investiu 100% e conseguiu granjear 100%. A questão não é quantidade, mas embora nós temos que entregar mais do que aquilo que nós recebemos. É interessante quando você observa que ele, conhecendo a estrutura de cada um desses servos, porque aqui, irmãos, ele não está classificando ninguém. Todos aqui são servos. Porque nós temos que entender essa questão. Uma coisa é os talentos que Deus te dá. E isso não te faz maior e nem menor do que ninguém. Isso não te faz uma pessoa com a fama maior diante de Deus do que outra pessoa. Nós temos que entender que dentro da igreja, o nome que se dará a todos é servos de Deus. Todos aqui são servos de Deus, com responsabilidade diferente. Alguns têm responsabilidade de 5 talentos. Outros têm responsabilidade de 2 talentos. Mas a responsabilidade não nos torna diferente. Apenas mostra que nós temos responsabilidades diante de Deus diferente umas das outras. Irmãos, é interessante nós observar por esse ângulo e entender que o presbítero não é maior do que o diácono. O pastor não é maior do que o presbítero. E nem é maior do que o membro da igreja. A questão está em responsabilidade diferente um dos outros. E a Bíblia deixa uma coisa bem clara: quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus investe em você, mais você será cobrado em dar 100% do investimento e trazer algo ainda maior para Deus. Agora, observe o texto. Foi dado a cada um conforme a sua capacidade. Capacidade aqui, irmão, não é habilidade. Capacidade aqui é o que você suporta. Se você observar
o texto de acordo com a sua capacidade, aqui está tratando de questão de estrutura. O quanto você suporta Deus investir na sua vida. É interessante e é bom a gente entender uma coisa. Tem pessoas que, como foi falado na ministração do nosso pastor, que como diácono, ele suporta bem o ministério de diácono. Ele corre, ele faz, ele corre atrás, ali dá certo, a coisa funciona. Mas como foi ministrado naquele dia, basta passar ele algo a mais, uma responsabilidade a mais, ele não consegue suportar o peso do ministério. Porque simplesmente, irmãos, a capacidade é o quanto você suporta. Não é porque alguns têm um jeitinho melhor para fazer algo. Não, é o quanto você suporta Deus investir em você. Porque embora, irmãos, muita gente prega que alguns têm mais moral com Deus, isso no reino do céu não existe. O que existe é, cada um tem a sua intimidade com Deus. Alguns Deus investe mais, porque simplesmente consegue suportar. Quando fala de capacidade, é como simplesmente estivesse falando de um pacote de arroz de 5 quilos. É a ilustração que pode te explicar isso. Quanto é que cabe num pacote de arroz de 5 quilos, irmão? 5 quilos. Se eu botar 10 dentro do pacote de arroz, o que vai acontecer? Explodir? Por quê? Porque a capacidade dele é 5 quilos. Então a forma de Deus investir na sua vida é conhecendo a sua estrutura. Tem muita gente, irmãos, que embora almeje, a Bíblia diz assim que quem almeja o episcopato, excelente obra, deseja. Mas nem todo mundo que deseja o episcopato foi chamado para estar no episcopato. O que é o episcopato, irmãos? É o ministério, o santo ministério pastoral. Por quê? Porque simplesmente não tem a capacidade de suportar a carga pastoral sobre os seus ombros. Ao pastor presidente foi dado a ele uma carga que um pastor dirigente não consegue carregar. Não suporta. É como um saquinho de arroz. Se colocar a carga sobre um dirigente que não foi chamado para ser um pastor presidente, daqui a pouco ele estoura, larga o ministério, é perigoso até desviar. Porque o talento foi dado a cada um conforme a capacidade que ele tem de suportar as pressões do chamado, do ministério, da obra que Deus tem na vida dele. Agora, o texto deixa uma coisa bem clara, irmãos. Quando a Bíblia fala de talento, o texto diz assim, olha, o servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente, um homem ligeiro. A Bíblia diz assim, imediatamente saiu a negociar, e com ele ganhou, me dá um pouquinho de retorno aqui que eu não estou nem escutando minha voz. E com ele ganhou 5 outros talentos. É interessante a palavra ganhou nesse texto, irmãos, não é jogar na loteria, no jogo do bicho, dizer assim, ó, ganhei no jogo do bicho. Ó, ganhei mais 5 ali. Não. Ganhou aqui, irmãos, é algo trabalhado. Aqui não é algo fácil. A pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte pergunta, que me intrigou quando eu li esse texto. Quem que deu o talento para aquele homem? Quem que deu o talento para aquele homem, irmãos? Quem foi que deu o talento para aquele homem? O Senhor. O Senhor foi embora, deu 5 talentos e foi embora, certo? Sim ou não, irmãos? Você parece que estão com frio aí. Ainda bem que nós é pentecostal, né? Deu 5 talentos e foi embora. Quer dizer, o talento é Deus quem dá? Sim ou não? Agora eu te pergunto, quem é que deu os outros 5 para aquele homem? Se o Senhor tinha ido embora. Quem que deu, irmão?
O Senhor deu 5 e foi embora. Aí ele volta, o homem está com 10. Ele negociou e ganhou outros 5. Quem é que deu os outros 5 para o homem? Quem? Exatamente. O que aconteceu aqui, irmãos? Deus capacitou aquele homem. Na nossa linguagem, deu para ele 5 talentos. Mas ele deveria pegar esses 5 talentos, desses 5 talentos, produzir mais 5. A palavra ganhou aqui, no estado original, é produzir. Produzir de uma matéria que se já tem em mãos. Ele deveria produzir daquilo que o Senhor já tinha dado para ele, mais 5 talentos. Agora que vem a questão. Vou fazer uma pergunta para você nessa noite. O que Deus colocou na sua vida, Ele não colocou para você ficar para você. Não. O que Deus colocou na sua vida é para que você produza em outros aquilo que Ele investiu na sua vida. O que Deus investiu na sua vida, o talento que Deus colocou sobre a tua vida é para que você levante outras pessoas com este mesmo talento. Porque, irmãos, olha o contexto. Qual era a capacidade do servo de suportar 5 talentos? Ele suportava 5 talentos. Ele não suportava 10. Então, quando você vai entender o texto, aquele talento foi projetado em outra pessoa, porque a capacidade de suportar era de 5. Aquele talento foi projetado em outra pessoa. Sabe o que eu entendo por esse texto? Tudo que Deus investe na tua vida, não investe simplesmente para você sair bem na foto. Não investe simplesmente para te dar glamour, te dar, como se diz, destaque no meio dos demais, porque você vai ser o bom. Não, tudo que Deus investe na sua vida tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Produzir nos outros aquilo que Deus investiu em você. A questão do talento aqui, quando ele diz que ganhou outros talentos, quer dizer, eu usei o talento que eu tinha para projetar em outro aquilo que o Senhor investiu em mim. Deus te chamou para levantar outras pessoas que vão ser usadas tremendamente como você. Deus te chamou para projetar em outros o talento que Deus investiu em você. Irmãos, é interessante a gente observar uma coisa. Quando Deus chamou Moisés, Deus levou Moisés para o Egito. Lá no Egito, ele aprendeu toda a ciência. Ele aprendeu a ser um general de guerra, daqueles bons de guerra, que ele era general do exército de Faraó. Tudo isso era um projeto de Deus. Aquele negócio de colocar Moisés dentro do cesto não era uma frustração, era um projeto de Deus. Nós temos que diferenciar, irmãos, frustração e plano de Deus. Deus muitas vezes traça o caminho do sofrimento para te levar ao projeto que Ele tem na sua vida. Levou Moisés para poder aprender, irmãos, como funcionava a guerra. Levou Moisés para aprender como funcionava o deserto. Quando Moisés foge para o deserto, irmãos, Deus não estava frustrado porque Moisés matou um homem, embora isso é um incidente, aconteceu. Mas a questão de Moisés fugir para o deserto era Deus ensinando como era o deserto, porque lá na frente ele ia precisar dessa experiência para poder atravessar o povo que estava lá no Egito por meio daquele deserto, e precisava de uma pessoa que conhecia de guerra, precisava de uma pessoa que conhecia de deserto para poder liderar esse povo até a terra prometida. Moisés foi treinado. Agora, por que Deus investiu tudo isso em Moisés? Moisés um dia iria morrer. O que Moisés fez? Josué era um escravo.
Sendo escravo, o que aconteceu com Josué, irmãos? Ele não sabia nada de guerra, não sabia nada de peleja, não sabia nada de deserto, não sabia nada. Quem ensinou Josué tudo o que ele sabia foi Moisés. Moisés transformou Josué num dos maiores generais de guerra do povo de Israel no meio daquele deserto. Por quê? Ele treinou e projetou o que Deus investiu na vida dele, na vida de Josué. Agora, eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que Deus chamou, investiu na sua vida para que você projete sobre a vida do outro. Mas pastor, eu não faço parte do ministério, mas você é pai, você é mãe. Então você tem por obrigação projetar na vida do seu filho aquilo que Deus já investiu na sua vida, aquilo que Deus já investiu no seu casamento, na sua casa. É obrigação de pai e mãe investir na vida do filho. Pastor, eu faço parte do ministério, então você tem a obrigação de pegar o talento que Deus investiu na sua vida e investir nos obreiros mais novos que estão sendo levantados. Sabe por quê, irmãos? O que aconteceu com Josué? Josué não teve a mesma mentalidade de Moisés. Sabe o que Josué fez? Não teve o cuidado de ensinar alguém que viria depois dele. O que aconteceu? Josué morreu. Quando você vai para o livro de Juízes, capítulo de número 2, o versículo de número 8, lá fala que Josué morreu e levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E o povo começou a desviar do caminho do Senhor. Por quê? Porque Josué não projetou o talento que Deus havia colocado na vida dele através de Moisés. Ele não projetou na vida de outra pessoa. Então levantou uma nação que não conhecia o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O talento que Deus te deu, Ele te deu para te multiplicar, para que você pudesse multiplicar na vida de outra pessoa e fazer com que a outra pessoa também tivesse algo de Deus na vida dela. Agora eu te pergunto, você está multiplicando o talento ou não? Se você morrer hoje, você vai embora tudo que Deus investiu em você, ou você já colocou isso em outra pessoa? Se você partir para a eternidade hoje, teus filhos conhecem o Senhor na intimidade que você conhece? Se você partir para a eternidade hoje, Deus investiu no seu ministério, Deus usou pessoas para poder projetar em você talento. Se você partir hoje, você projetou esse talento na vida de alguém? Quando você for embora, alguém vai poder substituir você no lugar aonde você está? É a pergunta, irmão. O que você está fazendo com o talento de Deus? É para você mesmo? É só você que pode pregar bem? É isso mesmo? É só você que pode ser o obreiro tal, o conhecimento tal, que tem muito conhecimento? Não, irmão, tudo que Deus dá para a gente não é para nós. É para nós usufruir, mas projetar também na vida dos outros. Nós temos que entender uma dinâmica de Deus dentro da Bíblia. Deus primeiro trabalha na sua vida para depois trabalhar através da sua vida na vida de outras pessoas. Deus usa homens para poder abençoar homens. Deus usa homens para poder trazer talento sobre a vida de outros homens. Porque o segundo talento aqui, irmãos, não foi Deus que deu. Foi homem que projetou na vida de outro. O primeiro 5 talentos, o Senhor deu. Está aqui o talento. Agora os outros talentos, meu irmão, o Senhor não estava lá, mas Ele usou este homem para projetar mais 5 talentos sobre a vida de alguém. O que você tem feito do talento de Deus? Deus te deu uma voz ungida para cantar. Canta bem demais. Mas isso, irmão, não é para a sua exaltação. Deus te fez entender como funciona as cordas vocais. Deus te fez entender como é cantar bem. Para quê? Para que você pudesse ensinar as demais. Para que você pudesse treinar outras pessoas e projetar o talento que Deus investiu em você em outras pessoas. A capacidade deste homem era 5 talentos. E ele conseguiu ganhar mais 5 talentos porque projetou na vida de outros. Agora, quando chegar na eternidade, irmãos,
a recompensa não será 5 talentos, será de 10 talentos. Porque o talento que você projeta no outro, você ganha galardão. Irmãos, por bondade e misericórdia, Deus já me deu algumas almas. Já tive a oportunidade de treinar algumas pessoas que estão no ministério. Agora eu te pergunto, a pessoa que projetou o seu talento sobre a minha vida vai receber galardão de tudo que está acontecendo através do meu ministério também. Você talvez hoje ganhou uma alma, essa pessoa Deus levantou com poder e autoridade. Tudo que ela projetar será galardão sobre a tua vida também. Ou seja, o talento vai se multiplicando cada vez mais. Mas para isso nós precisamos entender essa dinâmica. O talento que Deus investiu em sua vida não é para você, mas é para ser projetado na vida de outras pessoas. É interessante, por bondade e misericórdia, irmãos, Deus tem investido na minha vida. Isso não é autoexaltação, uma porque, irmãos, eu conheço a queda de alguém que é exaltado. Porque lá no começo, quando eu achei que eu poderia ser alguma coisa, Deus quebrou minhas pernas, então eu não quero voltar para aquele lugar de novo. Então hoje eu não tenho essa vaidade. Mas todo o talento que Deus investiu na minha vida, irmãos, eu dou 100%. 100%. Às vezes você vê eu pregando aqui, você acha o seguinte, ele quer mostrar conhecimento. Não é isso não, filho, é sendo fiel naquilo que Deus projetou na minha vida. Eu quero dar 100% do que Deus investiu na minha vida. Apenas fiel. Se Deus projetou na minha vida, eu quero dar 100% de tudo aquilo que Deus projetou. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não é fácil não. Sabe por quê? Se fosse fácil, o que tinha um talento tinha feito a mesma coisa dos demais. Exige um trabalho árduo. Exige suportar coisas que outros não suportam. Quando você observa o texto deixa bem claro, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Irmão, a pessoa só escondia naquela época o lugar mais seguro para esconder um talento, que aqui está se tratando de barra, de prata ou de ouro. O lugar mais seguro para esconder um talento era furar um buraco no quintal de casa e esconder. Não era seguro nem colocar no banco, porque poderia vir uma crise e acabar o dinheiro e sumir o talento. O lugar mais seguro para se colocar o talento era esconder no buraco. Agora eu te pergunto, vamos fazer uma análise. Será que esse camarada aqui estava com medo, era de Deus mesmo? Ou ele estava com medo de alguém roubar o talento dele? Estava com medo de seres humanos roubar ou tirar o talento dele? Irmão, se ele teria que devolver o talento, se ele não tivesse com medo de homem, o que ele faria? Guardava o talento no bolso ou numa mochila. Para que esconder no buraco? Na realidade, o medo desse camarada aqui era de pessoas. Sabe o que Deus falou comigo? Tem muita gente enterrando o talento por medo de pessoas. Tem muita gente que não quer mais fazer mais nada na igreja. Deus investiu na sua vida, Deus investiu no seu ministério, e você não quer fazer mais nada na igreja porque está com medo de crítica, está com medo de levante de pessoas, está com medo de pessoas se levantar contra você, está com medo das dores do ministério. E Deus está dizendo para você nessa noite, não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo parar você nessa obra. Porque aquele que investiu o talento em você não aceita o medo como desculpa. Olha o que ele diz. Fiquei com medo. Irmão, numa versão da Bíblia, não sei se a sua, diz fiquei receoso. Ou fiquei temoroso. Pode ser a expressão usada. Agora, a expressão no grego é fóbio.
Fóbio é da onde vem a palavra fobia. A expressão medo nesse texto traz a origem, a nossa palavra em português, fobia. O que é a fobia? A fobia não é o medo, irmãos, que a gente tem que nos leva à segurança. Meu Deus, eu estou com medo de chegar aqui perto desse negócio aqui que eu posso cair. Esse é o medo de segurança, normal, natural que o ser humano tem e Deus colocou sobre a sua vida. O medo de socar o dedo na tomada e tomar um choque, é normal, natural, é segurança, nos protege. Este medo é natural, Deus colocou para nos proteger. Agora, quando se trata de fobia, que é o caso desse servo aqui, é o medo que te paralisa por coisas que nem vai acontecer na sua vida. É coisas que vêm na nossa mente, a mentalidade dele, ele chega e diz o seguinte, olha, meu Senhor é um Deus severo, se eu perder esse talento, alguém roubar isso aqui de mim, Ele vai me lançar no inferno. É o medo que paralisa. É o medo que faz você enterrar o talento. É o medo que faz você simplesmente, eu não vou fazer nada porque eu tenho medo de passar prova. Irmãos, Deus deu a cada um segundo a capacidade e Ele sabe que você suporta. Deus deu a cada um aquilo que você suporta. O que Deus investiu na sua vida, Ele sabe que você suporta. Eu vou parar, eu não vou prosseguir. Por quê? Porque é muito difícil, eu estou com medo de olhar para o futuro, de ver algo bom. Deus está dizendo para você nessa noite, não deixa o medo te paralisar. Você não pode enterrar o talento por causa do medo. Uma coisa interessante que nós podemos observar dentro das Escrituras Sagradas é que quando ele fala da questão do talento, o Senhor chega e ele diz o seguinte, está aqui o que é seu. Irmãos, precisava enterrar, precisava esconder o talento. Agora imagina, se ele estava com essa fobia, este medo de fracassar, de falhar. Não, eu não vou mexer com o ciclo de oração não, que é um trabalho muito complicado. É um trabalho muito difícil. Eu não vou mexer com igreja não, porque a igreja é muito difícil. É muito complicado. Deus não iria investir na sua vida se Ele não tivesse um propósito de te usar nessa área. O que você tem feito com o investimento de Deus? Tem muita gente precisando que você coloque o seu talento ativa. Tem muita gente precisando que você desenterre o seu talento e deixe esse medo de fazer acontecer as coisas que Deus já colocou na sua vida, para que a obra possa continuar caminhando. Irmão, tem gente que tem medo de julgamento. O que as pessoas vão pensar se eu fizer isso? Irmãos, eu já tomei nome de usado pelo diabo. Isso é o obreiro que falou para mim, viu? Na minha primeira ministração, irmãos, eu comecei pregando em consagração. Eu ia na consagração porque a irmã Maria me dava oportunidade para pregar. Então eu ia, pregava 10 minutos. Preguei durante quase um ano em consagração, 10 minutos. Antes de pregar em consagração, eu ia para o meio do mato pregar para as árvores. Pegava a minha mochila, colocava a Bíblia, ia lá para o meio do mato, lá e subia em cima do monte que tinha lá beirando da minha casa e ficava gritando para as árvores lá embaixo. Depois passei a pregar na consagração, porque a irmã Maria me dava oportunidade. Ela teve uma visão de Deus, que Deus tinha algo na minha vida. E ela me dava oportunidade. Nem eu sabia o que Deus tinha na minha vida, mas ela já tinha visto da parte de Deus. Ela era líder do ciclo de oração. Um dia Deus me deu uma mensagem dura e eu disse para o Senhor, se for o Senhor vai me dar a mensagem final do culto do ciclo de oração, que não era costume o homem pregar. Cheguei na igreja, sentei, quase gelado, com aquele negócio pulsando no meu coração. E de repente a irmã Maria falou, hoje nós vamos ouvir o irmão Rickson, ela me chamava de Rickson, ministrar a mensagem final. Era uma sexta-feira, com um ano de crente. Quando eu me levantei para pregar, que eu comecei a pregar, e a mensagem era um pouco dura, o pastor se levantou naquele momento
com 5 minutos ele mandou parar de pregar. Irmã Maria foi embora para casa, chorando, com medo de eu desviar. E eu acredito, irmãos, que pela oração da irmã Maria, Deus ter misericórdia de mim, não passou nesse tipo de pensamento na minha mente. Eu poderia ter enterrado meu talento lá atrás, por causa dessa frustração que eu tive com uma pessoa que era o meu pai, que me batizou. Para início de conversa, quando eu fui pregar, todo mundo cantou no microfone. Mas a hora que eu fui pregar, já mandou tirar os microfones. E com 5 minutos ele mandou parar de pregar. Eu entreguei a mensagem, agradeci. Ainda tive que enfrentar uma reunião junto com os obreiros. Quase uma disciplina. Por causa de uma mensagem dura. Que Deus havia me dado. Poderia ter enterrado meu talento lá atrás. Cheguei aqui na missão, na época pastor Silvio. Pastor Silvio ainda, naquela época, era diácono, eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos sentados num banco aqui atrás. Pastor Silvio estava com um terno azul, daquele mais claro. Há 20 anos atrás. Né, pastor Silvio? Estava com o mesmo cabelo preto, pastor Silvio. Sentado ali atrás, eu lembro que o pastor Edilson recebeu o pastor Silvio. Fui consagrado a cooperador pelo pastor Edilson, pregando. Eu lembro no dia em que eu achei que eu estava pregando demais, Deus me deixou 1 ano sem oportunidade, nem para orar. Irmão, você via a gente pregar. Acaba pegava a oportunidade, era 30 minutos falando história da avó dele, da tia dele, do passarinho, do papagaio, do periquito. Eu dizia, Jesus, eu estou com uma mensagem aqui, Jesus. E 1 ano passou. Jesus me falou um dia que eu falei que eu fui reclamar com ele. Falei assim, Jesus, por que você não me dá oportunidade para pregar? Eu estou doido para pregar. Jesus falou assim, olha, vai pregar no maior púlpito que existe. Pega uns folhetos, sai na rua e sai pregando para o povo. E eu fui. Comecei a namorar com a irmã Elane e nosso namoro era evangelizar. Ela ia de um lado e eu ia do outro. E eu lembro que eu entrei nessa rua aqui, evangelizando aqui, descendo ali. Quando chega numa rua sem saída aqui mais embaixo, eu entrei e vi um camarada do lado. E ele vinha gritando, bendito seja o nome do Senhor. Porque hoje os anjos estão visitando essa rua. Irmãos, quando ele falou isso, parece que a glória de Deus desceu naquela rua. E aquilo me alegrou tanto, que eu fiz uma parceria com outro irmão que gostava de evangelizar e nós começamos a viajar. Nós evangelizamos com Mari. Nós evangelizávamos de porta a porta. Ouvidor. Naquela época eu era jovem, nós levávamos bolacha no bolso para poder comer, porque era o dia inteiro evangelizando, irmão. Nós ia para Campo Alegre, eu fui muitas vezes, teve uma vez que eu fui em Campo Alegre, ganhei 2 almas para Jesus, um senhor e uma senhora lá, ganhei com um folhetim dizendo, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos lhes darei descanso. Eu preguei, eles aceitaram Jesus, um casal de idosos. Fui embora regozijando, orei por eles, falei assim, eu procuro uma igreja mais próxima. Naquela época não tinha igreja nossa lá. Voltava para casa alegre com aquilo. Mas foi 1 ano sem oportunidade na igreja. 1 ano. Sem fazer uma oração. Aí depois, com muita misericórdia, Deus me levou a ser coordenador da escola bíblica dominical. E estou arrumando as coisas, correndo atrás, ajeitando revista. E por causa que o camarada não pediu uma revista no dia, eu não comprei a revista dele. Ele era diácono, a patente era mais alta do que a minha, o cooperador. Chegou para mim assim, na bruta, falou para mim assim, ó, quem te usa nessa igreja aqui é o diabo. É o diabo que te usa. Irmãos, talvez hoje o negócio seria um pouco diferente, né? Mas naquela época eu olhei para ele e falei assim, é isso mesmo, irmão? Como que Deus julga entre eu e você? Me desculpa, irmão, até hoje, não estou menosprezando, mas o irmão até hoje, até pouco tempo era diácono ainda. Por bondade e misericórdia, Deus me deu outras responsabilidades. Agora eu te pergunto, se naquela época eu saí na mão com ele, quem tinha mais a perder? Quem ia perder mais?
Tem muita gente enterrando o talento por causa de pessoas. Tem muita gente enterrando o que Deus colocou na sua vida por causa de frustração com pessoas. E Deus está dizendo, é a hora de largar essa fobia, esse medo de conflito. Porque vai ter, irmão, tem gente que vai falar bem de você, tem gente que vai falar mal de você. Tem gente que vai falar bem de você, tem gente que vai falar ruim de você. Mas é a hora de você entender que quem investiu na sua vida não foi homem, foi Deus. Que quem colocou talento na sua vida foi o Senhor dos Exércitos. Para uns você vai ser bom demais e as pessoas vão te aplaudir. Para outros você vai ser a pior pessoa que existe. Mas não esquenta por quem fala mal de você. Ore para aquele que investiu na tua vida e invista o seu talento em outro. Eu vejo hoje fundamento, irmãos, de honra a pastor. Hoje o que se faz de honra para pastor não chega nem perto do que nós fazíamos, irmãos. Eu buscava pão para o meu pastor. Todo dia de manhã, eu era o terceiro tesoureiro da igreja aqui, na sede. Eu saía todo dia de manhã e ia buscar pão para o meu pastor presidente. Então talvez você veja hoje o lugar onde eu cheguei pela bondade e misericórdia de Deus. Mas houve um investimento lá atrás. Houve um investimento lá atrás. Porque o talento, quanto mais você usa, irmãos, mais ele multiplica. Quanto mais você usa, mais há uma capacidade de ser projetado na vida de outras pessoas. Eu lembro uma outra época. E começou a sair um zum na igreja. Porque sempre tem os crentes que gostam de fazer essa divisão. Fulano prega mais do que o outro. Eu lembro de estar congregando na época, eu era presbítero. Isso já tem uns 10 anos. Saiu um zum na igreja. Fulano prega mais do que o outro. Fulano prega mais do que o outro. E isso causou uma ciumeira entre os obreiros. Que eu fui transferido para um salão que não tinha ninguém. E era obrigado a fazer um culto de 1h30, dando oportunidade para a Elane cantar um hino, e o resto eu tinha que preencher o espaço. Era 3 vezes na semana, e os outros dias da semana eu tinha que ajudar na sede da mesma forma. Trabalhando de 6 da manhã até as 6 da tarde na Mitsubishi. Mas Deus teve misericórdia de mim, eu cantava 15 hinos. Pregava uma palavra de quase 45 minutos, 1 hora. Garganta arrebentada. E naquela época me colocaram no salão. Hoje o salão hoje tem som, tem cadeira. Naquela época fui eu que tive que arrumar tudo isso. Pastor Silva, não sei se lembra. O senhor lembra que a gente fazia um culto? Tinha colocado um culto na casa do irmão Manelzinho. Ninguém dava carona, irmão, para levar o som daqui não. Eu, irmã Elane, botava a caixa de som, uma caixa daquele tamanho ali na caixa de som, e ia de a pé lá no final do Ipanema para fazer um culto na casa do irmão Manelzinho. O irmão Manelzinho, as filhas, o filho e a esposa. E era 1h30 de culto. Sabe por quê? Investir no talento que Deus havia colocado sobre a minha vida. Investir no talento de Deus. Às vezes nós estamos com medo, irmãos, de investir o talento, porque às vezes é coisa pequena. Mas fique tranquilo, enquanto você investe, Deus acrescenta. A Bíblia deixa uma coisa bem clara: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, para a glória do nome do Senhor. Agora tem gente parando no pouco, por causa de coisas banais, à toa. O medo, a fobia toma conta do coração e para. Deus vai pedir conta daquilo que Ele investiu na sua vida. Nosso pastor presidente, para chegar onde ele chegou, irmãos, ele teve que aguentar um bocado. O talento que Deus investiu nele é simplesmente para que ele projete e levante outros pastores presidente.
O talento de um dirigente na congregação é que ele projete sobre a vida dos seus obreiros e levante outros dirigentes. Se a gente não faz isso, irmãos, nós simplesmente estamos enterrando o talento. Aí nós estamos vivendo uma época de ciumeira boba. Se fulano destacar mais do que eu, já corta ele. Se fulano pregar mais do que eu, ou se fulano fizer melhor do que eu, já paralisa ele. E às vezes você pega isso como uma afronta pessoal. Não, meu irmão. Tudo há um tempo de Deus. Aquele que investiu na sua vida é aquele que se encarrega de abrir as portas necessárias. Ele se encarrega. Agora, há uma questão importante. Depois que eu fui colocado nesse salão, fui tirado desse salão, e a ideia que se rolava nos bastidores era que eu não ia aguentar a pressão, ia entregar o salão, e a notícia seria: entregou porque não aguentou. Porque não tem chamada. Porque se tivesse, Deus iria fazer alguma coisa. Irmão, eu preguei 2 anos para uma pessoa. 3 vezes na semana eu pregava. E olha lá, não podia ser mensagem repetida. Porque era uma pessoa só. Não tinha como colocar outro obreiro para pregar. E não ficava chorando: não, os obreiros da sede não me ajudam, os obreiros de lá não vêm cá. Não ficava chorando dessa forma não, irmão. Se Deus te plantou no lugar, é lá que Deus vai fazer a obra. Deus te colocou e investiu na tua vida, e você suporta o que está acontecendo lá agora. Então faça a obra de Deus, desenterra esse talento e deixa Deus te usar, meu filho. E aí eu falei assim: entregar também eu não entrego. Pirracento, né? Não entrego. Com 1 ano e meio eu voltei para a sede novamente para assumir um outro departamento. Assumi um outro departamento. Na época eu estava na missão do Distrito Federal. Andei emprestando um dinheiro para um abençoado lá, em torno dos R$9.000. O abençoado deu um rolo lá com cheque. Ficou insustentável porque eu estava sendo acusado de mal pagador enquanto a dívida não era minha. Eu disse assim: eu vou ter que voltar para minha casa, né? E eu voltei para cá, para nossa casa. Lembro quando eu cheguei com o pastor Jesse, não sei se o senhor lembra disso. Falei assim: pastor, não quero ser nada. Cheguei praticamente, irmãos, com o talento enterrado. Não quero ser nada, quero ser apenas um membro. Se o senhor tiver um lugar para mim, mas a minha esposa não, o senhor não precisa nem me receber como... Na época eu já era evangelista, não precisa nem me receber como evangelista. Apenas me dê um lugar aqui porque eu estou moído. Eu não sirvo para mais nada. Cheguei aqui dizendo que não queria mais ser obreiro. Praticamente enterrei o talento. Por quê? Eu vou te explicar. Além de eu ter emprestado dinheiro e ter tomado tombo, mas posteriormente Deus teve misericórdia, o camarada foi lá e pagou o cheque. Quando eu saí, a notícia que saiu na cidade de Catalão é que eu estava desviado. Que eu tinha desviado da igreja. Alguns amigos meus da Madureira começaram a fazer campanha porque eu estava desviado. Eu lembro que eu falei com o pastor: pastor, eu vou lá resolver esse negócio. Naquela época eu estava mais bravo. Vou lá resolver esse negócio, vou processar, pastor. O pastor falou: fica quieto. E eu ouvi a voz do pastor. Fiquei quieto. Não estou falando isso, irmãos, para a glória minha, que eu não tenho desejo que ninguém caia. Pouco tempo depois se descobriu muita coisa a respeito dessa pessoa. Hoje não está mais na frente de trabalho. Praticamente desviado. Devo muito a Deus e a essa pessoa, porque em termos de ministério de pregação eu apanhei muito. Mas foi naquele apanhar que eu aprendi tudo sobre ministério de pregação que eu sei hoje. O pastor começou a me dar oportunidade na escola dominical, dos jovens, dos adultos. E eu fui devagarzinho entrosando novamente, porque o pastor tem essa questão, ele gosta muito da oportunidade. Foi me dando oportunidade. E eu fui gostando de novo do ministério. Fui sarando as feridas. Fui sarando. Lembro que de repente aconteceu aquele alvoroço todo na igreja, na mudança de ouvidor para Cumari.
E eu vendo aquele alvoroço todo, eu cheguei em casa e falei para minha esposa na segunda-feira: Elaine, é um tempo de nós agora dedicar um pouco mais para a obra de Deus. Eu só falei isso. Não sabia de nada, estava um alvoroço. O povo de ouvidor não queria aceitar o outro pastor, e a maior bagunça. O outro pastor tinha feito um trem mal feito lá, e o povo estava querendo sair tudo. O pastor na terça-feira disse assim: tem como chegar um pouco mais cedo? O senhor lembra disso? Isso tem 10 anos, pastor. Tem 10 anos. Tem como chegar um pouco mais cedo? Eu já sabia que ele queria conversar comigo. Parece que Deus já tinha falado comigo na segunda-feira, quando eu falei para Elaine: tem hora de dedicar um pouco mais. Ele falou assim: se você não quiser, tudo bem, o que eu vou te falar aqui agora. Mas qual a sua disponibilidade sua, se você quiser ir para casa conversar com a sua esposa, de ir para a igreja de ouvidor, para poder assumir o trabalho lá? Eu falei assim: pastor, não preciso nem conversar com a Elaine, que eu já conversei com ela ontem. Então amanhã será a sua posse. 12 de junho de 2013. Fomos empossados. O senhor lembra da notícia que saiu lá em Ouvidor? A pessoa saiu daqui da sede, foi lá em Ouvidor dizendo: a igreja de Ouvidor vai fechar porque Deus colocou, porque o pastor Gerson colocou um moleque aqui. Vai fechar essa igreja. E eu lembro que eu só cantava um hino, cada mais falava de Davi, que Davi desceu humilhado. E eu nem lembro um hino mais, irmão. Eu cantava o dia inteiro aquele hino, porque eu precisava me motivar. Eu não podia deixar o talento ser enterrado novamente, porque eu já sabia qual era o preço que se pagava pelo talento enterrado. Eu resolvi enfrentar aquela crítica, como eu não enfrentei quando eu cheguei aqui, que as pessoas disseram que eu estava desviado. Eu não enfrentei, eu desabei, enterrei o talento. Mas eu precisava enfrentar agora. Eu dizia: Davi também foi um menino. Quando viram ele enfrentar aquele gigante, foi um menino. Mas quando ele enfrentou o gigante, derrotou o gigante, meu irmão, já não olhava ele como um menino mais. E Deus teve misericórdia de mim. Falo isso pela misericórdia de Deus, irmão, porque eu sei de onde eu saí. A igreja de Ouvidor teve os seus embates, mas chegou um tempo em que ela começou a crescer. Deus começou a trabalhar de tal forma. Alguns irmãos trabalharam conosco lá, e eu tive a oportunidade de multiplicar o meu talento na vida de alguns irmãos. Não sei se o Expedito lembra no dia em que eu chamei o presbítero Silvano, que é pastor lá em Cumari. E nós conversamos sobre pregação, como deveria ser uma pregação, como deveria se pregar. Eu me alegrei muito quando o Expedito voltou, da primeira vez que ele fez a viagem. Que eu falei assim: cadê seus livros de esboço? Rapaz, ele abriu a mala, me arrancou uns 3 cadernos cheios de esboço. Eu falei: Jesus, me dá um pouco dessas mensagens que está aqui nesse negócio. Então quer dizer, irmãos, por vontade de misericórdia, abri um canal no YouTube. Aí lá vem o diabo de novo, novamente querendo que eu enterre o talento. Quando eu cheguei em Cumari, sabe qual era o meu nome lá? O Paulo até brinca hoje. Esse pastor não vai prestar não, porque esse pastor é um pastorzinho de internet. É um pastorzinho de internet que gosta de mexer com fazer vídeo para a internet. Sabe o que me motiva todos os dias, irmãos? Não é as pessoas que criticam a minha multiplicação de talento. O que me motiva é as pessoas que são beneficiadas com o talento que Deus colocou sobre a minha vida. Não é por causa dos críticos que se faz, é por causa daqueles que são beneficiados por aquilo que você está fazendo. Você deve desenterrar o talento, não é por causa das pessoas que, não, vou mostrar para todo mundo que eu posso. Não, não é isso. Mas eu vou fazer porque existem pessoas que dependem que eu me levante, me posicione na presença de Deus para poder multiplicar o talento na vida dessas pessoas. Por bondade e misericórdia de Deus, o canal hoje tem 70 mil alunos. Recebi esses dias a ligação de um camarada lá de Londres, dizendo o seguinte: olha, no dia que eu falei da oferta do telhado lá em Cumari, ele falou assim: olha, eu quero mandar uma oferta para você, porque a sua vida me abençoou. Meu pastor disse que eu tinha uma chamada de Deus para pregar, mas eu não sabia como pregar. Digitei lá como pregar, apareceu o seu canal, e lá eu aprendi a pregar, e estou ganhando alma com aquele canal que tem lá no YouTube.
Recebi a ligação também pelo WhatsApp de um tal de Rogério, do Rio de Janeiro, ex-homossexual. Tinha voltado para Jesus, filho de pastor. Ele me mandou as fotos, irmão, todo vestido de mulher, as fotos daquela questão. Ele tinha se convertido, o pastor dele falou para ele: olha, Deus te chamou para pregar. Mas diz ele que não sabia, não fazia nem noção do que era pregação. Mas ele digitou lá: olha, como pregar. Apareceu o canal lá, como pregar. E todo dia ele assistia as mensagens que tinha no canal. Todos os dias ele assistia as mensagens que tinha no canal. E até hoje o Rogério ainda comenta lá, dizendo: pastor, ganhei tantas almas com essa mensagem. Pastor, ganhei tantas almas com esta mensagem. Sabe o que é isso, irmãos? É multiplicação do talento. Quando você perde o medo do homem, o temor do homem, e você foca no que Deus investiu na sua vida, meu irmão, o céu é o limite para você fazer a vontade de Deus. Deus está dizendo para você nesta noite: deixa o medo de lado, meu filho, e faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem uma pastora lá de São Paulo. Ela me manda mensagem direto: pastor, quando é que vai sair o curso? Quando é que vai sair o curso? Porque eu fiz uma proposta para o pessoal lá, de fazer um curso. Para você ter ideia, irmãos, para você ter ideia. Uma faculdade ligou para mim, lá do Rio de Janeiro. O pastor sabe disso. Para que eu pudesse formular um curso sobre pregação. E por bondade e misericórdia nós fizemos esse curso. Esse curso é um dos mais vendidos dentro da plataforma Hotmart. Camarada com esse curso já deve ter ganhado aí os seus quase 10 milhões. Eu ganhei em torno aí de uns 10 mil reais. Mas ele ganhou 10 milhões. Tem alguns obreiros aqui que compraram esse curso. Por bondade e misericórdia, Deus me deu a oportunidade de multiplicar o talento. Irmãos, multiplicar o talento não dá para se mostrar, porque o preço é muito alto. Não, vou fazer porque eu quero que o meu nome apareça. E de fato o nome aparece, acaba alguém falando, alguém dizendo alguma coisa. Mas eu vou te dizer uma coisa: só permanece multiplicando talento quem entendeu que Deus deu a ele capacidade de suportar qualquer coisa para poder projetar na vida de outra pessoa aquilo que Deus já projetou na vida dele. Agora a pergunta que eu vou fazer para você nessa noite, meu Deus do céu, já é hora de encerrar. Você vai continuar com medo? Vai continuar com medo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Se Davi continuasse com medo, irmãos, ele não tinha derrotado aquele gigante. O problema do medo é que ele te paralisa. Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão dizer, medo da crítica, medo do que vão falar. Irmão, a importância é o que Deus vai falar para você naquele grande dia. Naquele dia, dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. É isso que importa. É o que Deus vai falar para você. Agora, falar bem ou falar mal, as pessoas vão falar, irmãos. É igual pimenta. Tem uns que gostam, tem outros que não. Tem uns que vão te amar pelo que você é, tem outros que vão te odiar pelo que você é também. Agora nós temos que aprender a conviver com isso. Nós temos que aprender a conviver com divergência. Porque nem todo mundo pensa como você pensa. Nem todo mundo tem o coração que você tem. Agora, se você deixar ser ferido simplesmente por causa de uma palavra e esconder o seu talento, meu filho, você não vai alcançar aquilo que Deus projetou para a sua vida. A rainha Esther, e eu vou concluir nisso aqui. A rainha Esther ganhou um concurso de beleza, diz a Bíblia. Mas ganhar o concurso de beleza não era porque ela era bonita, irmão. Não é porque ela era a mais bonita do reino. Era porque Deus tinha um propósito com ela lá dentro do palácio. O que Deus investe na sua vida não é porque você é bom. É porque Deus tem um propósito que através da sua vida outros vão ser abençoados.
A rainha Esther, lá dentro do palácio, houve um decreto dizendo o seguinte: olha, é para matar todos os judeus. Amã conseguiu esse decreto. E o tio dela, Mardoqueu, disse o seguinte: você está sabendo do decreto? Nas minhas palavras, tô-te, mas o que eu vou fazer? Eu não posso entrar lá dentro, lá onde o rei está. Se eu entrar sem ser chamada por ele, eu morro. O que eu posso fazer? Olha a palavra do tio dela, diz assim: olha, será que não foi por causa deste momento que Deus te colocou no lugar onde você está? Será que não foi por causa deste momento difícil que Deus te colocou neste lugar onde você está? Não é para esta hora que Deus investiu na sua vida, você ganhou o concurso de beleza, é a rainha do reino. Não foi para essa hora que Deus te colocou aí. O que ela disse? Então, vou fazer o seguinte, tio, eu entendi a mensagem. Então, o senhor jejuma aí, pede as pessoas para jejumar, nós vamos jejumar aqui, e amanhã eu vou entrar lá. E se eu morrer, morri, tudo bem. Mas se eu viver, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, e ela entrou. E naquele momento que ela entrou, ela conseguiu, resumindo a história, conseguiu convencer o rei, mostrar o que estava sendo feito com o povo de Deus, e livrou toda uma nação de ser morta. Para se tornar uma coisa, para você entender, irmãos, se Esther não se levanta e se posiciona e entende que Deus havia colocado ela ali, naquele lugar, para dar o livramento para os judeus, se ela não se levanta, Esdras tinha sido morto. E se Esdras tivesse sido morto, não tinha avivamento no capítulo 8 de Neemias. Não haveria um avivamento porque aquela mulher não se posicionou, não deixou o medo de lado para poder se posicionar diante de Deus. Então não haveria avivamento se ela não se coloca na posição, deixasse o medo de lado. Se Esther não se levanta, não haveria restauração dos muros, porque Neemias estaria morto. Se Esther não se levanta, não haveria o profeta Malaquias, porque ele estaria morto. Ele não profetizaria a vinda do Messias. E o melhor, irmão, se Esther não se levanta, Jesus não poderia vir sobre a face da terra, porque ele é da tribo de Judá. Todo judeu seria morto, ele não poderia vir. Mas sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela entendeu o talento de Deus na vida dela. E disse o seguinte: eu vou deixar o medo de lado. E vou me colocar na posição que Deus me levantou. Porque nessa posição, outros terão vida através da minha posição diante de Deus. Se coloque sobre os pés dessa noite. Pode ler? Pode ler. Aleluia, glória a Deus. Sede firmes, inabaláveis. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo te paralisar. Deus não iria investir na sua vida se Ele não soubesse que você suporta essa crítica. Deus não iria investir na sua vida se Ele não soubesse que você tem essa capacidade de suportar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: se coloca na posição que Deus te chamou. Põe em exercício o talento que Deus investiu na sua vida, porque outras pessoas dependem disso para que algo aconteça no futuro. As outras gerações vão se levantar através da sua vida. Eu quero orar com você nessa noite e encerrar no nome de Jesus, que eu já passei muito do meu horário. Feche os teus olhos. Volta a repetir. Todos nessa parábola são servos. Apenas têm responsabilidade diferente. Não há ninguém maior e nem menor, apenas responsabilidades maiores e menores.
Mas agora vai chegar o dia em que Deus vai te perguntar: e o talento que eu investi na sua vida? Você está com medo? Esse medo não é normal, não é de Deus. É fobia do diabo para te paralisar, para te impedir de ser o que Deus te chamou para ser. É uma estratégia do diabo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. O Espírito de Deus não age no medo. O Espírito de Deus age quando você se levanta e diz: mesmo com medo no meu coração, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Feche os teus olhos nessa noite. Pai, eu oro em nome de Jesus nessa noite, e peço, Senhor, que através do teu Espírito o Senhor venha trazer ousadia ao nosso coração, que todas as barreiras espirituais sejam lançadas por terra, no nome de Jesus. Todo temor maligno no nosso coração caia por terra, toda fobia maligna caia por terra nesta noite, e que o Senhor nos levante com poder e autoridade para fazer a diferença, Senhor, conforme o Senhor nos chamou. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus e te agradecemos em nome de Jesus.